Olá! Finalmente chegamos no conceito de documentação pedagógica. Então, entendendo aquela desconstrução que foi produzida, vamos pensar então o que compõe hoje isso, esse combo de coisas que nós chamamos de documentação pedagógica. Porque a documentação não é uma coisa só, ela é um conjunto de documentos. E que documentos são esses? Qual é a finalidade desses documentos? Não é a ficha de matrícula, ou não necessariamente só ela. Ela também pode fazer parte dessa minha documentação, mas não é ela a parte mais importante. Ela é uma documentação escolar. A gente vai falar de uma documentação pedagógica, que são os documentos, é o conjunto dos documentos que registra esse percurso de pensar o processo educativo, o processo de desenvolvimento dos meninos, meninas e menines que nós temos na escola. E ele começa onde? Ele começa no planejamento. Então, todos os documentos ou todos os instrumentos de planejamento que nós usamos são documentação pedagógica para o planejamento. Além do planejamento, nós temos também o processo de documentação, que são o conjunto de documentos que falam sobre o registro do acompanhamento do processo educativo. O que é esse acompanhamento? Também tem várias coisas e vários documentos possíveis para a gente pensar o acompanhamento desse processo, desse desenvolvimento dos nossos estudantes. E também tem a avaliação, que seria antes a gente, como meio avaliação, a gente só tinha prova. Hoje a gente tem uma série de possibilidades de pensar essas formas de avaliar. E não dava para pensar isso separado, porque essas três instâncias estão completamente interligadas. Eu preciso planejar, o que eu planejo vai me dar base para eu fazer esse percurso, e aí o que eu registrar desse percurso vai estar lá no meu planejamento e vai conversar diretamente com ele. A minha avaliação também vai vir desse percurso, eu vou ao longo desse percurso observando determinadas coisas, e aí eu volto para replanejar a partir disso. Então não tem como não estar interligado. E tudo isso a gente chama de documentação pedagógica. Mas calma, antes de você entrar em pânico e falar, meu Deus, é muita coisa, tá tudo junto, a gente vai pensar cada coisa, pedacinho por pedacinho, em outras aulas que virão. Aqui eu estou te dando o conceito geral. E eu espero que você tenha entendido por aí, que documentação pedagógica é o conjunto de documentos que a gente usa na escola ou numa instituição educativa para pensar o planejamento, o registro do acompanhamento e a avaliação e a reflexão sobre esse processo que é de planejamento e de percurso. Então, todo esse percurso documentado compõe a nossa documentação pedagógica. Para quem serve essa documentação? Que história ela vai contar e para quem ela vai contar? Também tem um bocado de possibilidades e a gente também vai ver mais para frente, mas eu já vou te dar um spoiler. A documentação pode contar a história da escola para a própria escola, ela pode contar a história da escola para a comunidade, como por exemplo Reggio Emília, que hoje conta a sua história para o mundo todo. Ela pode contar a história de uma criança só e o percurso de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança, como ela chegou na unidade, quais foram as coisas que ela foi descobrindo nesse caminho, construindo, quando ela foi experimentando, e onde ela chegou lá no final do nosso percurso juntos. Perceba que é o final do nosso percurso juntos, não é o final do percurso dela, porque o percurso dela começou antes de mim e vai terminar depois. Então, a documentação vai contar esse recorte desse tempo que nós tivemos juntos e essa observação do percurso de aprendizagem dela ao longo desse tempo. Ela pode ser para contar para essa própria criança, ela pode ser contar para a família, ela pode ser para contar para um professor o percurso de
progresso desse professor com a sua turma, por exemplo. Então, para ele fazer uma avaliação, uma autoavaliação da sua própria prática. Então, tem várias possibilidades de linguagem, de destinatário para essa documentação, e a gente vai pensar de novo mais para frente cada pedacinho, cada possibilidade dessa, e aí, a partir das possibilidades que a gente vai pensar aí, você pode também criar outras muitas possibilidades. E aí você me conta, tá bom? Agora, me conta também se tá fácil para você aí entender, se tá tudo tranquilo até aqui, se ficou alguma dúvida, quais são as suas dúvidas a respeito de documentação pedagógica, o que você mais quer saber, me conta, que eu estou super curiosa para conhecer os seus anseios e para saber como é que isso está chegando para você até aí.